Então, aí é este homem, não é, que está começando a pensar, a questionar, e aí a literatura, todos os inscritos, não é, literário dos mais variados períodos históricos, se você realmente se aprofundar na literatura, ela conta direitinho toda a história, é capaz de você entender, ela se desenha toda diante dos nossos olhos. A estrutura social, quem estava no poder, por que estava no poder, sobre o povo, quais eram as angústias desse povo, os sentimentos. A literatura, ela tem essa capacidade, ela nos envolve completamente e nas suas entrelinhas você consegue entender toda a história daquele período histórico, tá bom? Então vamos agora para as temáticas de número 4. As 10 linguagens da arte e outras suposições, página 70. Aí eu já substituo, não é? Ao invés de 10, as 11 linguagens da arte e outras suposições. A professora Sara já falou 2 vezes nessa última. Por quê, meus amores? Porque há 2 linguagens específicas que vão entrar, não é, como linguagens artísticas, nós vamos falar um pouco, não é? Eu conheço, não conheço muito, conheço o suficiente. Agora vocês vão me colocar no bolso, porque vamos falar de jogos eletrônicos, videogame, que é a 11ª arte, e o HQ também, que é considerado linguagem artística, e o é de fato, porque aquelas histórias em quadrinhos, o desenho, o quadrinhamento, a história, a sequência de fatos, nossa, não tem como não ser arte. Quem não gosta de história em quadrinhos? Bem, meus amores, aqui nós iremos, olha só, se vocês observarem as 2 primeiras páginas, quase não tem informações sobre o que realmente o conteúdo, quase não tem informação escrita, tá ok? Mas os desenhos aqui bem dizem. Aqui passa pela escultura, aqui é o teatro, famoso Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Pobre do príncipe dinamarquês, que não sabe o que faz com o tio, que ele acabou de descobrir que matou o próprio irmão, que é o pai dele. E aí aquela angústia de Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão, não é? Tem aqui a literatura, olha só. Tem a literatura, tem a pintura. Tem a pintura. Aqui nós temos a música. E aqui nós temos a dança. São aqui das 10 linguagens aqui. Tem belos exemplos de 5 delas. E aqui eu já vou deixar logo bem claro. Por exemplo, a primeira das artes, a música. A segunda arte, a dança. A terceira, a pintura. E a escultura, que é a quarta arte, são artes que elas são artes pré-históricas, digamos assim. Você vai encontrar vestígios dela na pré-história, não é? A pintura, por meio da pintura rupestre, os utensílios domésticos que esse homem pré-histórico começa a criar, a construir, não é? Também vai ser considerado escultura, a dança, porque eles dançavam nos seus rituais e musicalizavam também, porque se esse homem já dançava, é porque havia um ritmo que embalava esses movimentos e fazia ele dançar, não é? Então, música, dança, pintura e escultura tratam-se de artes que já existiam desde os primórdios da humanidade. Lembrem-se, nunca esqueçam, deixem isso bem claro, que se nós estamos falando de arte, estamos falando do homem. Se nós falamos que este homem é um ser artístico e que a arte é inerente ao ser humano, ou seja, está ligado intimamente, a arte é algo que vem de dentro do ser humano. Então, esse ser humano pré-histórico, medieval, pré-histórico, antigo, medieval, contemporâneo, moderno, que somos nós, ele é produtor de arte.
ele produz arte, não é? A arte materializada por meio de uma escultura, por meio dos movimentos, por meio da música, por meio da dança, por meio da literatura, poesia, e aí vai passar por todas as artes, fotografia, cinema e todas as demais artes. Mas o que fica bem claro, que eu quero deixar bem claro aqui, é que não se fala de arte sem falar do homem, esse homem no percurso da humanidade, este homem que um dia foi pré-histórico, não é? Este homem que passa a pensar, esse homem que inventa a roda, esse homem que descobre o fogo, esse homem que depois percebe que precisa, não é? Que ele percebe que não precisa mais ficar indo de um lugar a outro para se alimentar, que ele pode parar, que aquela terra pode produzir. E aí ele começa a produzir naquela terra, e ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário. E aí ele finca de vez os pés em um determinado território, e aí dá origem às propriedades privadas. E aí torna-se aí esse homem que era pré-histórico, vivia dentro de uma caverna, passa a viver em um ambiente social. E aí constrói-se as primeiras sociedades, aí esse homem começa, não é, a pensar, a se organizar socialmente. E esse homem também, que é um ser artístico por natureza, ele também é um ser religioso por natureza. Que nós, seres humanos, não nos enganemos, nós sempre buscamos um ser superior. Alguém que consiga explicar as coisas, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos. Havia essa necessidade, sempre houve e sempre haverá, de você recorrer a um ser superior, não é? Ao qual você sabe que recorrendo a ele você vai encontrar as melhores respostas. Então esse homem também era um homem ligado à religião, um homem ligado a um Deus, assumindo a forma que ele fosse. Então essa sociedade que começa a se organizar também, ela começa a se organizar também religiosamente. Aí vai chegar um momento do período histórico em que essa religiosidade, em que essa religião vai se tornar tão forte, mas tão forte e tão preponderante sobre todos os outros setores, que ela vai começar a determinar as regras, a reger a sociedade e a cultura de uma forma geral. Então, o poder passa para a mão da religião, e aí é por isso que no período medieval, todas as manifestações artísticas daquele período, especificamente, tratam da religiosidade, ok? Então, meus amados, vamos partir agora propriamente, não é, para o nosso conteúdo. Na página 72, vocês verão duas imagens. Sara Bernard aqui, olha só. Deixa eu virar aqui que fica melhor. Sara Bernard, atriz francesa conhecida mundialmente, que foi fotografada por Félix Nadar em 1859. Aqui você já vê aqui uma atriz, ou seja, se ela era atriz, ela interpretava, se ela interpretava, ela estava ligada, não é? Ou ao teatro e ao cinema em si. E aqui você já vê também uma outra arte, a fotografia. Olha só, datada de 1859. E nós temos aqui também, olha só, Clark Gable, o famoso ator do filme, do meu filme favorito, que eu assisto tantas vezes seja necessário. Sou capaz de ficar aquelas 3 horas assistindo aquele filme, mesmo com aquele final, porque a história é extremamente envolvente. Aí tá aqui Clark Gable, não é? Com também a sétima arte, como representante da sétima arte, que é o cinema. Bem, olha só o que diz o primeiro parágrafo. A arte da pintura e da escultura, que antes eram consideradas menores por serem associadas a trabalhos braçais, lembra que eu falei para vocês que cada uma das 9 musas eram responsáveis por um talento, mas entre esses talentos não existia a arte da pintura, da escultura, porque eles consideravam que eram artes braçais. O homem era que tinha que fazer por meio da força. Tá aqui, olha só. Era
Página 64, voltando, né? É importante ressaltar que a concepção da arte não tinha o mesmo significado que possui hoje. Aí ele vai dizer, a escultura, a pintura e a arquitetura eram consideradas artes braçais, ou seja, não se encontrava em nenhum dos talentos concedidos ao homem pelas musas, que eram responsáveis por esses talentos. Por ser algo que precisava de força, não é? Precisava-se de força para pintar, para esculpir, não é? Então precisava de toda essa força para pintar, para esculpir, para construir edifícios. Então eles consideravam que arquitetura, pintura e escultura não era considerado arte. Era força bruta, era coisa do homem que ia lá e lapidava aquela rocha, construía aqueles edifícios. O que que tem de arte nisso? O que que tem de arte na pintura? O homem pegar um pincel, ficar lá horas, dias, meses, anos até, não era concedido. Foi concedido por alguma musa? É algum talento dos quais as musas eram responsáveis? Não. Ah, então não era considerado arte. Mas aqui, olha só. A arte da pintura e da escultura, que antes eram consideradas artes menores por serem associadas a trabalhos braçais, começam a ganhar status no Renascimento. Quando? Quando passaram a ter um reconhecimento maior da sociedade. Foi a época dos grandes mestres da arte, o que trouxe a valorização dessas áreas expressivas e a aura sobre a obra de arte. A arte como sendo de alguém um gênio, e consagrou-se a ideia de obra-prima. Aí eles já começaram a pensar assim, poxa, um homem que pega um imenso bloco de mármore, aquela rocha com a resistência altíssima, extremamente resistente, com uma dureza significativa, e ele começa a lapidar aquele mármore só usando seus instrumentos, não é? Lapidar, dar forma humana, e além de dar forma humana, ele ainda dá movimento, aí ele vai polir aquilo, vai lustrar. Gente, isso não é coisa, isso não tem nada a ver com trabalho braçal. Há sim o trabalho braçal, há sim, porque ele vai dar forma para aquele bloco de mármore. Mas isso é coisa de um gênio, porque nem todo mundo é capaz de pegar um bloco de mármore e dar para ele o formato, não é da Pietà. Então aí já fica, isso é coisa de um gênio, isso é uma obra-prima. Quando começa-se a pensar, não é? Isso não vem por acaso. Os grandes mestres de ofício foi que foram, a eles é que nós podemos, não é, responsabilizar o fato dessa valorização. As pessoas começam a olhar para os grandes pintores da época e dizer, gente, não é todo mundo é capaz de segurar um pincel, que tem seus dois bracinhos, que consegue manipular todo mundo. Mas será que todo mundo é capaz de fazer uma obra como essa? Isso é coisa para poucos, isso é coisa para gênio. Então aí surge o termo obra-prima, e aí essas artes saem, não é? Dessa periferia, dessa marginalização, digamos assim, não é? Deixa de ser considerada apenas um trabalho braçal e aí passa a ter cunho mesmo de arte, não é algo feito por um artista de fato. Aprendizes, geralmente ainda muito jovens, entravam para o ateliê de um mestre famoso para aprender os ofícios da arte, os mestres de ofício. Esse mestre tinha o conhecimento, as ferramentas e o material necessário para ensinar aos interessados em seguir esses ofícios. No início, os estudantes não criavam, apenas ajudavam seus mestres nas encomendas feitas ao ateliê ou à casa de ofícios. Quando o aprendiz era competente para criar sua própria obra, ele realizava o sonho da obra-prima, a primeira obra. Posteriormente, esse termo passou a ser usado para designar a obra mais importante do artista, mesmo que feita em sua maturidade. Porque vocês percebem aqui que dava-se o nome de obra-prima a primeira obra que aquele aprendiz foi capaz de fazer por meio dos ensinamentos aos quais ele teve acesso por meio das orientações do mestre de ofício. Ele foi para lá, aprendeu a teoria, tudo. Quando ele foi, não é, colocar tudo em prática e de fato
ele deu materialidade para uma pintura, escultura, aí era considerado obra-prima por ser a primeira que ele fez. Depois esse termo passa a ser associado mesmo àquelas grandes obras que fossem construídas, que fossem criadas por esse artista que um dia foi aprendiz, mas que ele fez isso na sua maturidade. Mas era de uma qualidade tão grande que ficou, não é? Passou a ser considerado esse termo obra-prima, só era usado mesmo de fato para aquelas grandes, não é? Aquelas obras mais importantes feitas pelo artista.